Você é muito bem-vindo aqui, eu sou Fernanda e esse é o meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero partilhar com vocês um pouquinho de algo que tomou conta da minha cabeça, do meu coração durante essa semana. Eu li, nesse livrinho aqui, chamado Esperança para Além da Esperança, que é um dos livros pré-requisitos de leitura da disciplina Antropologia e Graça que eu faço na Faculdade de Teologia. Diante de um trabalho necessário a ser feito, eu tive que completar essa leitura para poder fazer um fichamento e entregar como avaliação. Mas tem algumas partes do livro que são... Eu, não gostei muito. Não gostei muito da leitura, não gostei muito da tendência que toma, porque é como se fosse 2 livros em um só. Mas a segunda parte, que trata sobre uma nova visão, uma visão atual, e com embasamento a partir do Concílio Vaticano II a respeito da escatologia. Então, o que nós devemos esperar de todos esses temas de fins últimos, como céu, inferno, purgatório, vida para além da morte, e todas essas questões que envolvem qualquer um de nós. Uma das certezas que nós temos nessa vida, talvez a única que todos nós temos nessa vida, igualmente é a certeza de que iremos morrer. Nascemos, iremos morrer. Então, esse vídeo tem esse tema bem interessante, o que realmente acontece após a morte. Muito do que a gente traz da nossa experiência cristã, católica, cultural, do que a gente foi ouvindo nas histórias e tudo mais, tem muito essa visão bem medieval, de um Deus que julga, de um Deus que determina, de um Deus que manda para o inferno, de um Deus que leva para o céu, de um Deus que castiga. Bom, a visão que eu pude alcançar muito cristã, eu achei de uma essência, de uma experiência cristã muito profunda. Sabe aquele negócio que você lê e você encontra caramba, achei a chave. Então, é isso que eu quero partilhar com vocês hoje. E é muito interessante porque se encarna na nossa vida hoje. Não é algo somente que a gente vai esperar acontecer quando a gente morrer. Lá na morte, nós colheremos aquilo que nós plantamos aqui hoje, no agora, meu e seu. Então, olha que interessante. Tem um esqueminha, porque esses esquemas, que muitas vezes didaticamente fazem, nos ajudam muito a compreender aquilo que muitas vezes, abstratamente, a gente não consegue imaginar, Nossa, morri, e agora? O que vai acontecer comigo? Esse negócio de alma existe mesmo, esse negócio de Deus existe mesmo, esse negócio de santo, esse negócio de estar com Maria no céu, com minha mãe estarei. Será que existe mesmo? Todo mundo, em algum momento da vida, já se questionou sobre isso. Será que isso não é uma grande farsa? Será que isso tudo que a gente está vivendo não é, de repente, algo que simplesmente vai acabar com a nossa morte? Tivemos a oportunidade de vir ao mundo e sairemos dele, não seremos nada no cosmos e tudo mais. Bom, essas perguntas fazem parte da antropologia, ou seja, da vivência humana. É importante que nós também façamos esse questionamento a nós mesmos. E as coisas da nossa própria vida, a nossa fé, aquilo que a gente acredita como verdade, É importante que nós entremos nessas crises de vez em quando, então não tenha medo se isso está acontecendo com você ou já aconteceu, mas o importante é buscar a verdade sempre. O questionamento precisa ser algo que nos leve a encontrar com os sentidos profundos da nossa vida. E eu, particularmente, fazendo essa experiência, pude encontrar esses sentidos profundos em Deus e na experiência cristã. Olha que interessante, é no momento da morte que Deus oferece a cada pessoa mais uma última oportunidade de converter a sua personalidade, para que ela corresponda aos seus critérios. E é muito interessante esse esqueminha aqui, ó. Eu não sei se ele vai ficar ao contrário, será que vai? Bom, aqui é o nascimento, nascemos. Aqui, o tempo de vida no qual a pessoa construiu a sua personalidade. E eu não gostei muito dessa palavra que o autor usa, personalidade, então eu troquei por vida. Digamos assim, tempo de vida no qual a pessoa
viveu, construiu a sua vida, construiu aquilo que ela escolheu, aquilo que ela viveu, aquilo que ela determinou sobre si, as escolhas que ela fez. Não necessariamente a personalidade. Muitas vezes a personalidade é algo que a gente... O temperamento, a personalidade é algo que a gente não controla muito. Mas aquilo que a gente optou como vivência humana, né? Isso aqui que a gente está vivendo hoje, vai viver amanhã e tal. Nosso dia a dia. Aqui tá essa bolinha mais escura. A personalidade realmente alcançada. Ou seja, a vida realmente alcançada, a vida realmente vivida, por mim e por você. Aquilo que nós vivemos, o que cercou as nossas escolhas e o que definiu a nossa vida. Então, eu escolhi determinadas coisas para a minha vida e aquilo determinou a minha vida, né? Se eu tivesse escolhido outras coisas, se eu tivesse escolhido coisas completamente diferentes das que eu escolhi em momentos chaves da minha vida, a minha bolinha estaria, de repente, um pouquinho diferente. Talvez menor, talvez maior. Por que eu falo menor e maior? Aqui a gente vai entender por quê. Aqui tá, personalidade imaginada por Deus. Ou seja, o que Deus sonhou ao nosso respeito. A bolinha branca é a nossa meta. O que Deus sonhou para mim e para você. A vida segundo os critérios de Deus. A vida proposta por Deus, e que não é massacre, que não é castigo, que não é prisão, que não é opressão, não é um Deus opressor. A vida abundante, plena e feliz que Deus sonhou para nós. Então, será que a minha bolinha está pequenininha aqui? As minhas escolhas me fizeram distanciar enormemente de Deus? Ou será que essa bolinha está quase aqui, ó, nos limites do que almejou Deus ao meu respeito? Cara, esse esquema foi tudo na minha semana. Tudo. Fez parte da minha oração, fez parte das minhas partilhas, conversei com meu esposo sobre isso, Renan ficou vibrando e eu também. Caramba, olha como Deus é amoroso, como Ele é cheio de misericórdia. Por quê? O que acontece aqui? Aqui, neste gráfico, nós temos uma palavrinha chamada morte. Fizemos escolhas e delimitamos a nossa vida. Aqui estava o proposto por Deus. Ou seja, existe uma diferença. Na hora da nossa morte, uma diferença existe, seja ela enorme, talvez a nossa bolinha está pequenininha, e essa diferença é enorme, seja ela pequenininha, ou seja ela desse tamanho aqui, né, que o autor colocou aqui, né, um pouco provável que seja. O que acontece aqui? E o autor vai dizer: Deus oferece uma última oportunidade para que a pessoa possa evoluir. É muito importante ter claro que Deus oferece, Ele não dá. Então, naquele momento da nossa morte, nós estamos diante com plena consciência, com total compreensão do que nós escolhemos, do que envolveu a nossa vida e do que Deus almejava ao nosso respeito, do que Ele desejava de nós. E aquele momento é como se houvesse um silêncio de Deus. Ele permite essa experiência de embate, de eu perceber a mim mesma no plano de Deus. E naquele momento eu desejo profundamente estar naquilo que Deus sonhou a meu respeito. E Ele oferece na morte uma oportunidade para que a pessoa possa evoluir. A pessoa humana está livre para aceitar a proposta. Não há uma imposição de Deus naquele momento. E aí é nesse momento que a gente precisa desmistificar esses conceitos do Deus do cetro poderoso ali, o julgador que está sobre mim, dizendo as coisas erradas que fiz sobre a minha vida. Essa visão cristã, profundamente antropológica e cristã, nos faz entender que ali estamos com tudo o que vivemos. Não nos é roubada a nossa inteligência, a nossa consciência, a nossa experiência humana, cultural. A gente lembra quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, a gente lembra quem é o nosso irmão. Diante de Deus estamos plenos, como Ele nos fez. Não há um arrebatamento da nossa mentalidade, do nosso jeito de pensar. Não eu fico um pouco aéreo naquele momento. Não, eu fico vivíssimo, profundamente consciente do que fiz, do que poderia fazer. No entanto, conforme a personalidade que a pessoa tenha construído no decorrer da vida, e aí troco essa palavrinha personalidade por aquilo que construímos no decorrer da vida, aceitar essa proposta de Deus talvez não seja assim tão fácil.
Um ser humano que durante toda a sua vida rejeitou aquilo que Deus propunha, na morte, é marcado por essas milhares e milhares de decisões opostas a Deus. Para que seja capaz de aceitar aquilo que no decorrer de toda uma vida sempre rejeitou, deve passar por um processo de conversão. E aqui define-se, então, conceitos muitas vezes muito abstratos para nós, mas que com essa palavra, com esse esquema, para mim, pelo menos, ficam bem claros. Aqui definem-se conceitos de céu, inferno e purgatório. Na minha morte, existe ali o que Deus almejou e o que eu consegui, o que eu determinei. Naquele momento eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma chance de me aproximar, de completar este ciclo aqui, de unir os dois gráficos, de ampliar a minha capacidade. Mas, muitas vezes, nós, durante a nossa vida, ficamos aqui, bem na base, não construímos nem um pequeno círculo, diante do que Deus, com a consciência e com a visão do que Deus almejava sobre mim. Olha o que diz aqui. No entanto, conforme a personalidade que a pessoa tenha construído no decorrer da vida, aceitar essa proposta de Deus talvez não seja assim tão fácil. Porque a minha escolha, aquilo que eu entendi como verdade para mim, está muito distante do que Deus queria de mim. Então, eu posso escolher não alcançar. Eu tenho essa liberdade. E esse não eterno, esse não definitivo que dou para Deus, significa inferno. Se eu acolho a oportunidade de conversão, eu passo por aquele momento de conversão realmente, de purificação. Isso significa purgatório. É o momento que eu tenho para encurtar as distâncias. Purgatório significa sofrer por amor para encurtar as distâncias que eu não pude encurtar na vida, que eu não consegui encurtar na vida por mais oportunidades que eu tivesse tido. E céu significa minha totalidade com a totalidade de Deus. Amei! Tudo de bom! E é isso que eu queria passar para você, que eu queria atingir o seu coração, a sua vida com essa mensagem nesse dia. Eu estou muito feliz em ter encontrado essa resposta, eu espero que te ajude também, porque isso se encarna no hoje, se encarna na nossa vida, nas nossas escolhas. Nós podemos e temos muitas oportunidades divinas a cada dia para encurtar essa distância. Existe um plano, existe um projeto de Deus para a sua vida. Existe aquela delimitação perfeita que Deus desejou para você, que Deus quis para você, e você pode caminhar diariamente em direção a isso, escolhendo o que Deus escolheu, para que quando chegar na morte, o que realmente acontece na morte, quando chegar na morte, essa distância seja curtíssima e a gente passe ali com amor, sofrendo na oportunidade última que Deus nos dá de conversão, ou até mesmo esta distância não exista, porque a minha vida aqui na Terra foi tão configurada ao projeto de Deus, tão configurada ao plano de Deus, que o meu sim será eterno de uma maneira definitiva. Não vai haver distâncias na minha morte e eu me encontrarei diretamente com Deus. Obrigada por ter visto até o final e que isso realmente transforme a sua vida como está transformando a minha. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal e ative para receber as notificações todas as vezes que tiver um vídeo novo. Deus te abençoe, fique com Deus e com a Virgem Maria. Tchau!